Glória. Irmãos, eu gostaria de ler para a igreja, aproveitar que vocês não estão de pé. Livro de Gênesis, capítulo número 26. Glória a Deus. Amado da minha alma. Aleluia. Oh, Deus querido, Deus. Amém? Assim, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu lhe disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Eu multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhes, perdão, somente até aqui mesmo, até o 6. Amém? Nós vamos seguir, eles vão para se sentar, e nós vamos seguir depois da leitura, mas até o versículo 6 apenas, que mostra uma ordem e uma obediência, né? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A palavra de Deus, irmãos, ela mostra que os únicos que entram em crise somos nós. Deus nunca entra em crise, né? A crise, ela é toda nossa. Muitas das vezes está dentro de nós. E a crise muitas das vezes vem por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé, né? Deixamos de confiar no Senhor, naquilo que Ele fala, tomamos as nossas atitudes e entramos em crise. Porque quando nós tiramos Deus do nosso projeto, nós ficamos numa situação que não é que Deus nos deixa sozinho, mas haverá sim uma consequência pelo fato de nós termos tirado Deus do projeto, né? A palavra de Deus mostra, irmãos, que para Deus nunca houve nenhum tipo de dificuldade. Para Ele não existe terra seca, para Ele não existe fome, para Ele não existe nenhum problema. Deus é o dono do mundo, Ele é o dono de tudo, né? Falando em fome, Jesus levou o povo para o deserto, passou lá alguns dias e depois disse: o que nós vamos dar para esse povo comer? E ficaram assustados seus discípulos, falando: nós não temos condições de alimentar esse povo. Mas quem estava em crise era somente os discípulos. Jesus não estava em crise. A Bíblia diz que Ele fez aquilo para ensinar os seus discípulos. E aqui Deus está dando uma lição para Isaque, que Deus pode abençoar o seu servo em qualquer lugar. Aleluia, Deus. Não existe lugar onde Deus não possa operar um milagre. Glória. E não existe lugar onde Deus não possa te abençoar. Aleluia. Então você não vai ser abençoado porque trabalha na empresa Y ou na X. Você vai ser abençoado se Deus estiver contigo na empresa Y ou na empresa X. Você vai ser abençoado se não estiver em empresa nenhuma, ainda que você seja um marreteiro trabalhando na rua. Se Deus estiver contigo, você vai ser abençoado. Glória. Então a bênção não faz as coisas, não é as coisas que lhe dão a bênção, mas é Deus que lhe dá a bênção. E Isaque, irmãos, ele é uma promessa de Deus. Isaque é o filho da promessa, aquele que Deus prometeu a Abraão. E aqui Isaque já está por conta, né? Já está seguindo a sua vida por conta própria, tomando as suas decisões, indo e vindo, peregrinando nessa terra que Deus ordenou. Só que da mesma forma que houve fome no tempo de Abraão, e Abraão foi obrigado a descer para o Egito, aqui também há fome. E dessa vez, Deus não vai permitir que o seu servo vá para o Egito. E Ele vai dizer para Isaque que ele não deveria descer para o Egito,
mas que ele deveria peregrinar nessas terras, as terras de Abimeleque, aqui a terra dos filisteus. E o versículo 6, onde eu falei para a gente parar, diz aqui que Isaac obedeceu, irmãos. Assim habitou Isaac em Gerar, que era a terra dos filisteus, indo contra aquilo que era natural. Porque nós temos a tendência, irmãos, isso é natural do ser humano, de ir de acordo com o natural, né? Olha, está verão, está quente, preciso vender alguma coisa, vou vender o quê? Picolé. Ué. Não é verdade? É natural, o povo está com calor, precisa se refrescar, vou vender água. Está calor, eu vou vender o quê? Vou vender uma quentinha, o que o povo vende no inverno? Caldo, canjica, né? É natural, irmãos, nós trabalhamos dessa forma. Deus nos deu sabedoria para agir de acordo com a necessidade. E não está errado, está certo. No verão você não deve vender coisa quente mesmo, que não vai ninguém comprar, né? E você vai olhar e falar: Deus, mas o senhor disse que o que eu fizer, Deus fala: rapaz, você já sabe, o povo está com calor. Né? Só que se Deus mandar você vender canjica quente no verão, irmão, pode vender. Aleluia. Se Deus mandar você vender sorvete no inverno, pode vender. Aleluia, Deus. Porque aqui Deus está indo contra a natureza, irmãos. Oh, Jesus. A Bíblia diz aqui que havia fome na terra. Um pai de família tem uma obrigação: proteger a sua família. O pai de família, ele tem uma obrigação: proteger a sua família. Cabe a ele tomar as decisões para que a sua família não venha passar privações e dificuldades. E o que parece aqui, pelo que diz o texto, que Isaac iria descer para o Egito. Porque se Deus diz para ele não ir, é porque deveria ser uma intenção. Por que o Egito? Porque o Egito, irmãos, era a terra que não passava dificuldade. Abraão desceu para o Egito, Isaac foi para o Egito e lá salvou o seu povo da fome, porque no Egito havia comida. O Egito era um lugar muito próspero, porque eles têm o Nilo. O Nilo é um rio muito grande, comprido, e as terras ali são férteis. Então, quando havia fome na terra, em Canaã, em algum lugar, o povo fugia para o Egito. E era aparentemente aqui a intenção de Isaac. Só que Deus aparece para ele e fala: não vai para o Egito, peregrina nessa terra, na terra onde há fome. Porque para Deus não tem essa questão de Deus precisa trabalhar de acordo com o lógico. Deus trabalha de acordo com o ilógico. Aquilo que para nós não faz sentido, para Deus faz todo sentido. E é interessante, irmãos, que Isaac, ele vai habitar aqui nessa terra. E a Bíblia diz que aqui Deus vai o abençoar, mesmo estando numa época de fome, de dificuldade. Deus vai o abençoar nessa terra. Quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós nos preocupamos com o que Deus está dizendo, não com aquilo que parece ser o melhor, nós vamos bem, irmãos. Aleluia, Deus. Porque nós colocamos em Deus a nossa confiança e não nas coisas. O fato de a gente ser responsável faz a gente tomar decisões. E a Bíblia mostra muitas das vezes, irmãos, muitas dificuldades em cima de decisões tomadas por aquilo que parecia ser o melhor. Aqui a fome, a Bíblia diz que Elimelec, um homem que tem um nome muito parecido com Abimeleque, que está lá no livro de Ruth, né? A Bíblia diz que lá também teve fome. E ele foi para onde? Para Moab. Pegou a sua família e deu no pé. A Bíblia não diz se Deus não disse para ele ir, se Deus disse para ele ir. A Bíblia não fala, a Bíblia só diz que ele, por causa da fome, vai para Moab. E mesmo que em Moab, irmãos, era um lugar que aparentemente, se ele foi para lá, era o melhor lugar para estar naquele momento, não significava que lá havia segurança para ele nem para sua família. E lá ele morre os 2 filhos, deixa 3 viúvas. E 3 viúvas naquela época, não importa, ela podia estar no lugar mais perto do mundo, ela era viúva, iria passar dificuldade. Então, irmãos, nós temos a tendência de ir de acordo com aquilo que nos parece melhor.
Nós devemos nos preocupar em dizer: Senhor, é melhor aos meus olhos, mas e o Senhor, o que me diz? O que o Senhor acha? Eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço? Eu tomo essa decisão ou eu não tomo essa decisão? Ou nós somos servos de Deus e seguimos aquilo que Ele quer, ou nós não o servimos. Porque aqui, se Isaac estava pronto para ir para o Egito, Deus sabendo, Deus interfere. Por quê? Porque Isaac é o filho da promessa, irmãos. Ele não é qualquer pessoa, é um servo de Deus. Aleluia. E o servo de Deus não anda segundo aquilo que ele acha, que ele pensa. Anda segundo aquilo que Deus guia. E o resultado é maravilhoso. Aleluia, Pai. Glória. Depois do versículo 6, ele está habitando nesse lugar. E no versículo 7, irmãos, acontece um episódio assim muito, não tem nenhuma graça. A gente fala que é engraçado, mas não tem graça nenhuma. Que ele comete o mesmo erro que seu pai cometeu, Abraão. Esse lugar onde ele habitava, irmãos, eram os filisteus. Os filisteus vieram a ser os maiores inimigos de Israel. A Bíblia diz que o rei Saul, durante toda a sua vida, lutou contra os filisteus. Não houve paz. Aquele gigante Golias era filisteu. E esse povo só veio a ser vencido pelo povo de Deus quando Davi se tornou rei e os dominou. Então essa terra aqui não é terra de pessoas fáceis. E Isaac, agora ele vai agir de novo por aquilo que parece mais lógico. E o versículo 7 diz assim: e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, né, ele para ele mesmo, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Mesmo, irmãos, alguém que anda guiado por Deus pode errar. Mesmo alguém que está obedecendo a Deus, em algum momento ele pode. Então nós também não devemos olhar para nós, irmãos, e nos condenar, porque Deus nos entende também. A Bíblia diz que Abraão desce para o Egito, e lá com medo, porque diz que a Sara também era bonitona, disse a mesma coisa, minha irmã. Abraão também habitou nesse mesmo lugar aqui nessa terra, e da mesma forma disse a minha irmã. Então, irmãos, não condene ninguém pelos seus erros, porque eu e vocês estamos sujeitos aos mesmos erros. Só que Deus é misericordioso, né, irmãos? Com Abraão, Deus o protegeu das duas vezes. Aqui ninguém tocou em Rebeca, ninguém quis. Só que versículo 8 diz: e aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Em outras traduções diz acariciando, de forma íntima, ao ponto do rei olhar e falar: opa, esse cabra é muito safadinho. Ué, ele é a mulher dele. Porque nunca viu irmão e irmã brincar desse jeito. Então, irmãos, o rei vai chamar, no versículo 9, chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E vai tomar uma reprimenda aqui do rei. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Não importa a sua posição, não importa o tempo que você tenha de crente, não importa o quanto você sabe, não importa o quanto você acha santo, ou melhor, que você se acha santo. Quando você está errado, você está errado, e qualquer um vai poder te repreender. É por isso que Paulo vai dizer: olha, para ser obreiro da casa de Deus, é bom que seja irrepreensível. Existe alguém irrepreensível? É muito difícil, mas Paulo vai exigir isso. Ou seja, um grau muito alto de sinceridade, de verdade na vida daquele que vai servir a Deus. Então, se você está errado, abaixa a cabeça.
aceita a correção. Glória. A Bíblia diz que o sábio aceita a correção e torna-se mais sábio. O tolo não aceita a correção, porque ele acha que ele é sábio. Isaac vai ficar quietinho, irmãos, e o rei aqui vai chamar a atenção dele. Vai falar: você sabia que qualquer um de nós poderia tomar sua mulher por esposa? E o grande pecado que você faria cair sobre nós, como ficaríamos? O rei aqui teve mais temor do que ele. Então ele também errou, irmãos. Só que a Bíblia não diz aqui que Deus o repreendeu de forma que castigou Isaac e deixou de estar com ele, não. Aleluia, Deus. Então, ainda que você cometa algum erro, se arrependa, aceita a correção, levanta a cabeça e segue em frente. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque Isaac vai fazer exatamente isso, irmãos. Ele vai ser repreendido. A partir de agora ele pode estar com a sua esposa, sem precisar ficar com medo, porque ele tem o apoio do próprio rei. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Isaac, versículo 12, olha que interessante, irmãos, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava na terra da dificuldade, irmãos. Glória a Glória. Deus. Ele semeou. O que é semear, irmãos? É trabalhar, é arregaçar as mangas e ir para cima. Aleluia. A Bíblia diz que quem fica olhando o tempo não semeia. Quem não semeia, não colhe. E depois não pode reclamar de nada. Oh, aleluia, meu Deus. Mas essa terra parece que está meio seca. Se eu semear, vou perder meu tempo. Então, o não que você já tinha só se tornou uma confirmação. Você não vai ter nada mesmo. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz aqui que Isaac semeou na dificuldade, numa terra em que a fome estava assolando. Então, se você precisa fazer algo, é semear, ainda que os seus olhos digam não vai dar futuro. Aleluia, Deus. E está pensando que porque ele semeou, Jesus é bom. a guerra, vamos dizer assim, da vida dele acabou a dificuldade? Não, irmãos. Porque Isaac semeou e foi abençoado, sabe o que aconteceu agora? O povo começou a perseguir ele. O povo começou a perseguir Isaac, irmãos, porque ele começou a ser abençoado. Ele começou a incomodar um pouco dessa terra. E a Bíblia diz aqui, irmãos, eu não vou ir na leitura para a gente conseguir falar tudo. Se eu for versículo por versículo, vai passar mais tempo do que eu vou conseguir. Mas depois vocês podem acompanhar a leitura. Diz aqui, irmãos, que no tempo de Abraão cavou poços nesse lugar aqui. E o povo desse lugar, o povo de Gerar, entulhou e jogou terra dentro dos poços. Aleluia, Deus. A Bíblia mostra que Isaac era um homem muito esforçado e trabalhador. E Isaac vai e trabalha nos poços. E abre os poços e acha água. A Bíblia chama de água viva. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando ele acha água, o povo daquela terra se incomoda. E diz para ele assim: esse poço é nosso. Olha, tá vendo? Meu Deus. Sabe o que Isaac faz, irmão? Ele arruma um exército e luta com aquele povo. Olha, isso aí, Flávio, esse que eu gosto. Não, irmãos, Isaac não fez isso. Aleluia. Isaac largou o poço para eles. E a Bíblia diz que ele seguiu adiante. Arrumou um lugar, armou seu acampamento e abriu outro poço. E o Glória. camarada era abençoado, irmão, trabalhador. E ali encontrou de novo água. Lá vem de novo o povo daquela terra. Essa água também é nossa. E Isaac foi dando nome para o poço de acordo com a dificuldade. E os nomes não tinham bom significado, porque ele estava sendo frustrado. Ele era abençoado, alguém vinha e queria tomar a sua bênção. Ele deixava e seguia em frente. Trabalhava de novo, Deus o abençoava. Aleluia, Deus. Irmãos, quando Deus está conosco, quando é Deus no nosso projeto, irmãos, alguém pode vir e roubar alguma coisinha. Você olha, se eu ficar perdendo tempo com isso daqui, eu vou deixar de receber a bênção que Deus tem para mim para frente. Então, fique aí. Pode ficar com esse poço. Aleluia, Deus. Deus me deu graça para cavar um,
Me deu graça para cavar 2. Ele vai me dar graça para cavar 3. Se for preciso, eu cavo 4. Vamos ver até quando vocês vão conseguir vir atrás de mim. É assim como o vencedor, irmãos, aquele que crê em Jesus, aquele que sabe que Deus está com ele e age. Ele segue em frente. E Isaac cava, irmãos, 3 poços depois daquele de Abraão. E a Bíblia diz que no último poço, deixa eu procurar aqui para ler com os irmãos. Eu vou ler a partir do 20, que vai mostrar um pouco dessa contenda, do 19. Diz assim: cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitná. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Irmãos, Deus, Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com o seu povo. E se Deus é contigo, irmãos, não vale a pena ficar lutando por coisas que ficaram para trás. Quem luta por coisas pequenas é quem tem mente pequena. Quem tem mente pequena. Quem não tem coragem para seguir em frente e conquistar outra vez. Deus, Ele quer que nós sejamos, irmãos, fortes. Confiamos nele, porque Ele vai nos garantir a vitória. Aleluia, Deus. Ele não promete facilidade, Ele promete vitória. Glória. Isaac não tem facilidade, irmãos. Vocês já cavaram um poço? É muito trabalho, não é verdade? É trabalho. Eu me lembro aqui da história, a irmã Darcy olhou para mim e fez assim, eu senti a verdade ali no que ela fez assim. Aleluia, Deus. Aleluia. Que o pastor Lenilton contou a história deles aqui, que eles não tinham água. E não conseguiram, não foi? Cavavam. Com a esperança de achar água e achavam uma pedra. Não dava para seguir em frente. Aleluia. Vamos um pouco mais de lado, talvez ali não tenha pedra. Aleluia. Vamos mais um pouquinho, ali vai ter. Não, pedra. Até o dia que Deus teve misericórdia e a água veio de outro lugar, mas não veio do poço. Então cavar um poço não é coisa fácil. Imagine você lutar, irmãos. Conquistar algo que você ganhou com o seu suor, e alguém vem e diz: é meu. E aí Deus fala: deixa pra ele. Segue em frente. Olha aí, meu rei. Vou te dar outro. Irmãos, o inimigo, ele quer nos parar. É o desejo dele. Mas aquele que confia no Senhor, irmãos, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecer, irmãos, é tomar uma pancada, levanta a cabeça e vai. Alguém vem, tenta nos parar, a gente levanta a cabeça e vai. Glória. Até o dia que Deus nos dará descanso. Deus glorioso. E Isaac diz o que, irmãos? Que interessante. E ele diz no versículo 22: e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou. Alargou é nos abençoou, nos deu vitória, nos enriqueceu, nos deu muitas coisas, deu aquilo que a gente precisava. Vamos ficar agora aqui. E olha que interessante, irmãos. Quando Deus abençoa, até os inimigos são obrigados a reconhecer. No versículo 28, 26, foi 26 ali. E Abimeleque veio a ele de Gerar com
Eusate, seu amigo, e ficou o príncipe do seu exército. Próximo, por favor. E disse-lhe Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós. E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e entre nós e ti, façamos aliança contigo. Olha, irmãos, a preocupação. Esses eram os que estavam perseguindo ele. E eles disseram quem? O rei, o príncipe, o líder do exército. Fizeram uma reunião e disseram assim: olha, vocês estão ouvindo falar de Isaac? Rapaz, aquele camarada está sendo abençoado nessa terra, ele está crescendo, o camarada vai ficar forte. Então, antes que ele cresça e a gente não tenha uma aliança com ele, porque se ele crescer e não tivermos aliança com ele, não existe entre nós e ele amizade. Vamos lá fazer uma aliança e um juramento com ele, para que ele, ficando forte, não se vire contra nós. Eles tiveram que reconhecermos, na verdade, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Então, irmãos, ficar brigando, ficar lutando e perdendo o nosso tempo com quem vem atrás de nós nos perseguindo e tentando apagar os nossos sonhos, tentando nos impedir de caminhar, não vai fazer com que sejamos abençoados. Só vamos perder tempo numa luta inútil. Eu vi uma reflexão e achei muito interessante. Gostei muito de ouvir. Veio numa hora bastante oportuna para mim. Tinha uma foto, um gavião, aqueles pássaros bem grandes. Em cima dele um pássaro, tipo... Quem já viu anu? Anu, é um pássaro preto. Parece um daquele. E a foto mostrava o gavião grande e um anu bicando nas costas dele por cima. E aí estava escrito ali: esse pássaro, que não é o anu, o nome dele eu não me lembro, é o único pássaro que desafia o gavião. Por quê? Porque ele voa acima do gavião e o ataca por cima. E o gavião está voando, planando, olhando para onde? Para baixo. Por que o gavião olha para baixo? Ele está sempre à busca de uma caça. E esse pássaro vem por cima e ele pousa nas costas do gavião. É o bem te vi. Não é o bem te vi. Eu conheço. Ele pousa nas costas do... Glória. Pousa nas costas do gavião. E o gavião, irmãos, ele não consegue se livrar daquele pássaro. E aquele pássaro começa a picar e o incomodar e o atacar. E o que acontece? A benção, né? E o que acontece, irmãos? Tem uma coisa. Olha, irmãos, olha, prestem atenção nisso. Para quando vocês estiverem sendo atacados, vocês terem sabedoria. E diz assim: só que esse pássaro, ele não consegue voar numa altitude igual a do gavião. O gavião voa numa altitude acima daquilo que é o normal para um ser humano ou para os pássaros mais comuns. Então o gavião não fica batendo boca com ele, não tenta virar de cambalhota para pegar ele. O gavião deixa de olhar para baixo, mira para cima e vai planando rumo às nuvens mais altas. E quando chega uma altura que para o gavião está tranquilo, ele pode voar mais alto, aquele pássaro não tem mais oxigênio e ele desmaia e cai. Então, irmãos, se Deus está conosco, não tem inimigo que possa subir tão alto aonde Deus pode nos levar. Não tem quem possa ficar entulhando o poço. Entulha 1, 2, 3, uma hora vai falar: quer saber? Eu estou cansado de entulhar o poço. Estou cansado de trabalhar. Eu cavo, o camarada cava um poço, eu entulho, ele cava outro. Aí eu entulho, ele cava outro de novo. Porque cavar poço dá trabalho, mas entulhar também dá, ué. Não é verdade?
A diferença é que um tira a terra e o outro joga. Mas o trabalho também existe em entulhar poço. Então, irmãos, vamos obedecer a Deus. Deus disse o que para você? Fica aqui. Fica. Se Deus te abençoar e é perseguição, fica ainda do mesmo jeito. Se alguém te perseguir, siga em frente naquilo que Deus te chamou para fazer. Isso independente de que área da nossa vida, irmãos. Se Deus te levantar demais na obra de Deus, a perseguição vem. Se Deus te levantar na empresa que você trabalha, a perseguição vem. Se você se destacar na sala de aula que você estuda, a perseguição vem. Aleluia, Deus. Porque se tem uma coisa que é difícil para aqueles que não têm esse chamado, vou falar assim, que não tem um projeto, é ver o projeto dos outros. Então vai incomodar mesmo. Assim como Jesus veio à terra, irmãos, e quando ele começou a operar os seus milagres e trazer um ensinamento novo, que trazia vida em vez de morte, logo incomodou os fariseus. Então quando uma luz brilha, chama a atenção. E o que Jesus disse? Não se acende um candeeiro e põe debaixo da mesa, mas põe num lugar alto. Então se você quer ser luz, se prepara. Porque sim, a perseguição vem. Mas se Deus prometeu a vitória, irmão, se Deus prometeu que está contigo, então independente do lugar, fique tranquilo. Fique tranquilo. E Deus responde nossas orações, sabia? Deus responde nossas orações. E hoje eu recebi uma resposta de oração nesse culto. Uma oração que eu fiz não foi de joelho, não. Deixa eu ver, não foi. Só quando eu cheguei aqui. Mas eu falei, Senhor, me dá uma resposta, porque eu fiquei confuso. Também. E aí quando eu levantei da oração que estava aqui preparando para cantar, já está acabando, a minha resposta chegou. E eu fiquei feliz. Meu Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Ainda que eu seja falho, mas o Senhor é fiel. Então seja, irmãos, seja um servo de Deus, irmãos, que se preocupe com o que Deus pensa. Se preocupe se Deus está contigo no projeto. Aí você não vai tomar suas próprias decisões. Assim é a vida do crente, irmãos. Assim a Bíblia ensina que é a vida do crente. Deus disse a Isaac: não vai para o Egito, ainda que o Egito pareça melhor agora, ainda que pareça que no Egito você vai ter sucesso. Não vai para o Egito, fica aqui na terra que está difícil, na terra que está seca. Fica aqui, não vai para o Egito. Irmãos, quando Deus diz não vai, será que Ele não sabe por quê? Será que Deus não sabe, irmãos? Deus sabe. Para terminar, eu vi um vídeo esses dias agora, foi ontem. Estava chovendo, não estava chovendo, mas sabe quando o tempo está aqueles raios, trovões? E a mulher ia sair para fora, e tinha uma câmera filmando. Uma criancinha pequena, do tamanho, acho que do Samuel, pequena, correu, segurou ela pela perna e falou assim: vovó, não vai, vovó, não sai lá fora, um raio vai cair na senhora. E a mulher parou e ficou assim. Aí começaram os outros a olhar e falou: oxi. E ela foi para ele: vovó, não vai, um raio vai cair na senhora. Ela não foi, irmãos. O raio caiu na porta, aquele clarão de raio na porta da casa dela. Então se Deus diz não vai, não vai. Oh, aleluia. Não vai, é melhor. Deus sabe de todas as coisas. E Ele tem sobre a sua mão todo o controle. Então descansa no Senhor. Faça aquilo que Ele ordenou, não faça a sua vontade. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.